Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que novamente vai participar desse debate comigo, deixando seu comentário, e mais uma vez eu vou te dizer que leio todos os comentários, é muito importante para mim, funciona como um termômetro, um termômetro para que eu saiba se os vídeos, se os temas que eu apresento para vocês são adequados. Quero saber a opinião de todos, muito importante, às vezes até, como já disse, reformo, reconstruo as minhas opiniões, portanto, participe, além do engajamento também, que é muito importante de todos vocês, assim como peço também para deixar o like e a inscrição de vocês. Se aí que não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, porque aí mais rubro-negros e anti-rubro-negros vão participar de um conceito raiz de ser torcedor, que eu faço questão de tentar resgatar. Tenho salvado muitos rubro-negros disso. Aliás, anti-rubro-negros também. Queria dizer a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que não tem ainda o OneFootball no seu celular, que era importante que você baixasse. Deixei um link aí na descrição do vídeo para você fazê-lo. E mesmo que você tenha um outro aplicativo, eu tenho certeza que vai funcionar como um instrumento de comparação, tendendo a ser vitorioso. Isso mesmo, o OneFootball, porque é o melhor deles. E eu não te digo isso apenas porque o OneFootball é o patrocinador desse vídeo, mas porque realmente é muito bom. Você vai se inteirar de muitos fatos que estejam alheios ao teu conhecimento, tanto do teu time de coração, como de outros times, adversários, equipes de fora do país, mapas de calor, análises estatísticas. Você, eu não tenho nenhuma dúvida, vai se inteirar, vai debater muito melhor sobre futebol do que você já faz. Baixa aí o OneFootball, o link está aí na descrição. Meus amigos, é o seguinte, se a tempestade deixar hoje, às 10h30 da noite, hoje, segunda-feira, vocês estão ouvindo aqui o barulho dos raios, nós vamos fazer uma live raiz, aquela de segunda-feira, que você já sabe que envereda pela madrugada, junto com o Marcelo Yahoo e com o Luiz Bittencourt, quando nós vamos tratar mais pormenorizadamente desse tema aí e de outros. Então, 10h30 tem uma live e eu acho que vai ser muito boa. Aliás, modéstia à parte, como sempre, ainda mais com a participação dos meus dois amigos, o Luiz e o Marcelo, porque tem muitos temas para que nós falemos ocorridos nesse final de semana. E aí você sabe muito bem que o Flamengo é objeto do falatório alheio, do rubro-negro e do anti-rubro-negro. Falar do Flamengo suscita muita ressonância e os jornalistas, os influenciadores, não perdem tempo. Vão sempre comentar, mesmo que sejam completamente alheios ao seu clube de coração, como é o caso do Neto, declaradamente corintiano. Então vocês sabem que o Flamengo está numa fase instável. De fato, é instável. Tem rubro-negros que acreditam muito, tem outros como eu que torcem para que o trabalho do Vitor Pereira dê certo, e tem outros que já vaticinaram ali, dizendo que o trabalho não vai funcionar, sobretudo porque o Vitor Pereira tenta implementar um modelo que necessita de algumas peças, e o Flamengo não vai conseguir, ou não conseguiria trazer essas peças agora no início do ano, apenas se conseguir no meio do ano, na abertura da segunda janela anual, e por isso, por não ter essas peças, a execução do modelo do Vitor Pereira, ela acaba caindo por terra. E o produto disso é que a performance do clube não melhoraria e o torcedor pressionando e os dirigentes pressionados seriam obrigados a demitir o Vitor Pereira. Então tem três classes de opiniões distintas. E eu, companheiro, acredito que o Vitor Pereira realmente possa fazer um bom trabalho, afinal de contas, ele é ou não é renomado como um grande treinador? Então, na verdade, é muito mais uma torcida do que propriamente uma cientificação em função dos fatos, porque se eu fosse analisar os fatos, eu realmente
estaria bem pessimista. Mas como rubro-negro que sou, vou torcer muito para que ele possa executar o plano de jogo dele da melhor maneira possível. E aí, diante dessa instabilidade e já com o Flamengo sempre suscitando comentários, análises, às vezes até precipitadas, o Neto, o craque Neto, hoje, corintiano no seu programa, cravou que o Tite assumiria o Flamengo após a demissão do Vitor Pereira. E quando o Neto empenha a palavra dele, porque me parece lhe ser cara, ele é um influenciador, não me parece ser, apesar do jeito histriônico, apesar de ser espalhafatoso nos seus comentários, quase um ator, eu não acredito que ele inventaria algo desse nível se realmente ele não tivesse ouvido o nome do Tite. Muito curioso, porque o Tite, lá na Gávea, é uma especulação. E produto de quê? O produto dele está livre no mercado, produto dele ser, até pouco tempo, o treinador da seleção brasileira, por 2 Copas, 2 trabalhos horríveis, retranqueiro, mas tem um nome, você não pode negar, ele tem um nome. Então, quando um time fica sem técnico e esse time é de porte alto e pode pagar um salário mais alto, apesar de que eu também questiono isso, porque qual é o clube aqui do Brasil, além do Flamengo e do Palmeiras, que podem pagar um salário mais alto para um treinador da notoriedade do Tite, não do nível dele, eu não gosto do Tite, mas da notoriedade dele? Nenhum clube, mas fazem sempre um esforço. E aí, como produto dessa análise, o nome do Tite acaba aparecendo. Mas eu não ouvi realmente ninguém ali na Gávea cravando que o Tite seria uma opção para o Flamengo caso o Vitor Pereira viesse a ser demitido. Assim como também você sabe da minha opinião. Eu acho que o Mister não vai assumir o Flamengo enquanto o Rodolfo Landim for presidente do clube, porque o Landim, ele tem o Mister como desafeto, ele tem mágoas do Mister, e apesar de dizer o contrário, nós sabemos muito bem que ele ficou bastante irritado com o treinador depois que ele deixou o Flamengo abruptamente no ano de 2020. E aí tudo degringolou em função das más escolhas de treinador que nós tivemos. Tomara que essa aí, a do Vitor Pereira, essa que de fato está muito instável ainda, não seja mais uma dessas que nós vamos botar ali no cômputo negativo do Marcos Braz, porque de positivo mesmo só a vinda do Mister para cá. Vitor Pereira não é igual ao Mister. Muitos rubro-negros sonharam com isso. E eu vou te dizer uma coisa, o Vitor Pereira, ele está muito mais para o Tite, está muito mais para o Mourinho, para o André Vilas-Boas, do que para o Jorge Jesus. Ele não é igual ao Mister. Portanto, eu não acho que haveria, eu vou botar aqui o verbo no futuro do pretérito, eu não acho que haveria, eu diria, grande diferença entre o Vitor Pereira e o Tite, em face daquilo que eu já estudei sobre esse treinador. Não adianta você falar para mim aí que isso é por conta do preparo físico, não adianta você falar que no Corinthians ele não tinha atletas para poder executar o verdadeiro plano dele, porque eu, como já te falei, analisei os jogos do Vitor Pereira, mesmo naquele time do Porto, eu sempre falo isso para vocês, que ganhou até o Mister, até naquele jogo, e ele toda vez, meus amigos, que jogava contra uma equipe que fosse de porte médio para alto, ele jogava com blocos médios de marcação, ou seja, os times dele, na maior parte das vezes, aquela linha defensiva corria em direção ao gol. Isso mesmo, corria, ao invés de atacar a linha de meio campo como deveria ser. Ao invés de jogar dentro do campo do adversário, como ele próprio fez naquele segundo tempo do jogo contra o Flamengo na decisão, segundo jogo da decisão da Copa do Brasil aqui. Só naquele jogo que eu o vi fazendo isso. Mesmo depois, quando empatou o jogo, o Vitor Pereira recuou novamente, porque queria levar para os pênaltis. Então, meus amigos, o Neto, ele tem um nome a zelar, apesar de ser espalhafatoso, teatral, ele tem um nome a zelar. E ele cravou aqui o nome do Tite, está aqui, ó. Após o Flamengo perder a Supercopa, ser eliminado na semifinal do Mundial,
técnico Vitor Pereira começou a ter o cargo pressionado no clube. Caso de uma possível demissão, o ex-jogador e atual comentarista Neto cravou que Tite, ex-comandante da seleção, será o novo treinador. Quando o Vitor Pereira for mandado embora, palavras do Neto, o Tite será o novo treinador do Flamengo. Essa é a informação que eu tenho. O Tite pode negar e o Flamengo vai negar. O próximo treinador do Flamengo será o Tite, destacou o atual comentarista Neto no programa Os Donos da Bola. Meus amigos, durmam com essa, mas depois da nossa live de 10h30, tentem dormir com essa. Era só o que faltava ao Flamengo. No meu entendimento, deixa teu comentário aí. O Tite no nosso clube. Era só o que faltava. Mas se você aí acha que o Tite seria grande treinador, você deixa o teu comentário. Até mais tarde, 10h30, se inscreva aí no canal, deixa o like no vídeo, baixa o OneFootball e te aguardo, 10h30 da noite, nessa segunda-feira. Você vai gostar da nossa live, ela vai enveredar pela madrugada. Se por acaso não tiver problema aqui com a luz e a internet, porque está caindo o mundo aqui no Rio de Janeiro. Forte abraço até as 10h30 da noite.